Este tema de particular importância será apresentado em 5 vídeos sequenciais. É necessária uma premissa, uma observação ao vídeo que segue, né? A doutrina oficial da Igreja Católica está totalmente formulada nos documentos do Sagrado Magistério, cujo compêndio se encontra no Catecismo da Igreja Católica. Mesmo assim, como filósofo e teólogo, a Igreja me permite buscar novas propostas interpretativas a respeito das perguntas fundamentais que o ser humano se faz. É o que eu faço neste assunto aqui abordado. Obviamente, cabe ao magistério eclesial avaliar e confirmar a eventual ortodoxia de qualquer afirmação, interpretação e teoria expostas por qualquer fiel católico. Em Mateus capítulo 10, versículo 1, encontramos Jesus enviando os 12 apóstolos numa missão especial. Então Jesus chamou os discípulos e deu-lhes poder para expulsar os espíritos maus e para curar qualquer tipo de doenças e enfermidades. Você imagina por onde devem ter começado? Eu acredito, ou melhor, imagino, que devem ter começado pelos espíritos mais difíceis de expulsar. Quais seriam esses espíritos? Para responder a essas perguntas, vamos ler mais um trecho do Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículos do 14 ao 23. Em seguida, Jesus chamou de novo a multidão para perto dele e disse: escutem todos e compreendam, o que vem de fora e entra numa pessoa não a torna impura. As coisas que saem de dentro da pessoa é que a tornam impura. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus entrou em casa, longe da multidão, os discípulos lhe perguntaram sobre esta parábola. Jesus disse: será que nem vocês entendem? Vocês não compreendem que nada do que vem de fora e entra numa pessoa pode torná-la impura? Porque não entra em seu coração, mas entra em seu estômago e vai para a privada. Assim Jesus declarava que todos os alimentos eram puros. Jesus continuou a dizer: é o que sai da pessoa que a torna impura, pois é de dentro do coração das pessoas que saem as más intenções, a imoralidade, roubos, crimes, adultérios, ambições sem limites, maldades, malícia, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas essas coisas más saem de dentro da pessoa e são elas que a tornam impura. Bom, voltando às perguntas que eu fiz antes. Por onde começaram e quais foram os espíritos mais difíceis de expulsar? Você acabou de descobrir a resposta. Jesus citou vários itens que adoecem o coração humano. Praticamente tudo que existe de ruim na humanidade. Não precisa procurar longe. As doenças cardíacas, espirituais, estão mais do que perto de nós. Os demônios estão aí dentro de nós. Precisa uma cirurgia cardíaca para renovar o coração humano, para transplantar o coração manso e humilde de Jesus em nós. Então, será que expulsar os demônios não significaria expulsar esses espíritos maus que habitam o nosso coração, que Jesus citou como doenças cardíacas espirituais? Ou seja, o que ele indicou, as más intenções, as imoralidades, roubos, crimes, adultérios, ambições sem limites, maldades, malícia, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Será que expulsar demônios não seria também deixar de culpar o demônio por tudo, expulsá-lo de nossas justificativas, de nossas desculpas, deixando de buscar nele um álibi para nossos pecados? Mas quem poderá se perguntar: onde fica o demônio? Onde fica o diabo então nessa história? Cuidado para não botar a culpa só nele. Tem pastores, tem igrejas que falam mais do demônio do que do próprio Deus. Vê o diabo em tudo. Tenho até pena do coitado do demônio, levando a culpa de tudo. Isso me lembra a história daquele burro amarrado a uma árvore seca, exposto ao sol causticante, corda curta demais, sem água para beber, naquele calor infernal de Mossoró.
o demônio passou por aí, e o burro ficou com pena dele e decidiu soltá-lo. Viu que o demônio não é tão ruim assim como se pinta? Bem, fez até essa obra de caridade com o pobre do animal. O burro, finalmente livre, pulou a cerca e entrou na horta dos camponeses vizinhos. E do jeito que estava faminto, começou a devorar tudo que encontrou de verde pela frente dele. A mulher do camponês, dono da horta, quando viu aquele estrago todinho, não pensou duas vezes. Foi pegar a espingarda e atirou no burro e o matou. O dono do burro, quando viu o disparo, saiu correndo para ver o acontecido e viu o burro morto. Então, ficou com muita raiva, não pensou duas vezes, pegou também sua espingarda e matou a mulher do camponês. Ao voltar para casa, o camponês encontrou a mulher morta e aí, então, se vingou, matando o dono do burro. Os filhos do dono do burro, ao ver o pai morto, queimaram a fazenda do camponês vizinho. O camponês deu troco, matando-os também. Ao final dessa chacina toda, perguntaram ao demônio: o que você fez? O demônio, eu por fora, respondeu: eu não tenho nada a ver com isso. Eu apenas soltei o burro. Está vendo? O diabo só faz coisas simples, porque sabe que o resto é a nossa maldade que faz. Eu mesmo sei pecar sozinho. Não preciso da ajuda do capeta. Por isso, é necessário cuidar do nosso coração, porque para o demônio só basta soltar o burro. Por aqui termina o primeiro vídeo. Espero continuar a conversa com você no próximo vídeo.